Vamos falar de hospital veterinário público. Quando você tem um pet, né, você tem um animal, um gato, um cachorro, outro tipo de animais, e ele adoece, né, você precisa saber, você precisa levar num especialista para saber o que está acontecendo com o bicho. E muitas vezes a gente leva quando o bicho já está muito grave, né, quando você vê que o bicho não vai mais conseguir é, se locomover ou se alimentar. Então o animal começou a ficar fraco, ficou a se alimentar, você já começa aquela tristeza, né, de você não saber o que fazer. Aí vai as tentativas de alimentar o bicho, né, e sem o conhecimento você pode acabar trazendo mais problemas para o bicho, né? Aí alguém disse que um remédio X é bom, outro diz que uma folha é bom, aí você vai seguindo aquilo no desespero, as recomendações de pessoas que às vezes não fazem ideia, né? Porque cada caso é uma coisa diferente, então não tem como você medicar. Além de o bicho às vezes estar tão fragilizado que o sistema renal dele não absorve medicamentos, não, o organismo dele não consegue se adaptar nem com a água, né? A água já não o hidrata porque o organismo dele está muito fraco. Então ali ele tem que ficar no soro, ele tem que recuperar. E é nesse ponto que eu quero chegar e falar para vocês, como eu já falei antes. Aí você no desespero leva numa veterinária pública, né? Chega lá, eles fazem um procedimento, os primeiros socorros, procedimentos básicos para poder reanimar o cachorro, ou o gato, ou o bicho que for. Que é colocar o bicho no soro, né? O soro vai hidratar um bicho que está sem comer há muito tempo, ele precisa ser hidratado. Nenhum alimento que você der vai fazer diferença, pelo contrário, ele vai eliminar, ele vai botar para fora. É como ser humano também, entendeu? Primeiro você tem que hidratar para o organismo se recuperar, para depois o organismo aceitar o alimento. E é esse princípio que muita gente às vezes não entende, né? Vai empurrando alimento no bicho, sai desesperadamente comprando todo tipo de medicamento e acaba às vezes até matando o bicho por conta do excesso de medicamento com o organismo fragilizado. Então, o pior de tudo, gente, é que você chega nessas clínicas públicas e você recebe o primeiro atendimento. O cachorro ele vai levar o soro, né? Vai tomar o soro, vai se recuperar, vai ficar mais animado, você vai ficar mais feliz. Só que aquilo ali é só uma gota de esperança. Porque aquele cachorro, aquele gato, ele precisa de um momento para se recuperar. Então só o soro não vai salvar ele. Pô, muitas vezes o próprio organismo do animal faz com que o animal se recupere. Isso existe. Às vezes o soro reidratou o bicho e dali para frente o bicho consegue viver. Cada organismo é diferente. Mas na maioria dos casos, o organismo se recupera, você leva para casa e as bactérias começam a atacar. É como se você, ser humano, tivesse numa UTI e ali te dessem alta antes do prazo de você ter alta. Aí você tem a alta, você está bem, né? Porque teu corpo está sob o efeito de medicamentos, de antibióticos fortes, está hidratado com soro. Com o tempo, você saiu daqueles aparelhos, as bactérias começam a lutar com o seu organismo e você ainda está bem. Daqui a pouco o seu organismo ou ele pode vencer a batalha ou ele pode perder a batalha. Como você já está fragilizado, alimentado basicamente, você está sem exercitar, às vezes sem tomar a luz do sol, com todo um aparato de fraqueza, é mais fácil as bactérias elas ganharem esse espaço. E aí você começa a adoecer e tem que ser internado de novo, volta a estaca zero. Tá? Então é a mesma coisa com os animais. O processo de melhora, né? O animal está com sinomose, uma doença mortal. Ali é uma doença que tem que ter uma chance em não sei quantos mil de você ter um medicamento que combata. Por quê? A primeira coisa, o animal teria que estar vacinado, ter as vacinas, e é muito difícil para o cidadão comum vacinar o próprio bicho. Eu mesmo, quantas vezes, uma vez eu furei até minha perna, quase que eu me vacinei. Tomei a vacina do cachorro.
Então, o couro do bicho, às vezes, a injeção não entra. A gente não tem essa habilidade. Alguns já têm, alguns já conseguem. Então, muitas vezes, você bota a primeira dose, consegue, a segunda não consegue, aí vai passando o tempo, você deixa o cachorro. Deixa o bicho sem a vacina mesmo. O bicho está bem, só que aquela imunidade contra certas doenças ele não tem, porque ele não seguiu o cronograma de vacinação, como ser humano. Ele tem que ter um cronograma de vacinação. Então, o nosso país já começa errado assim, né? Porque o certo era ter uma guia de vacinação à disposição dos donos de pet. Ou seja, a hora que você quisesse ir num lugar e desse a vacina do bicho, com a carteirinha, tudo organizado, gente. Cara, isso não é uma coisa que é muito cara de fazer. As pessoas me falam assim, cara, ô Deide, mas você tem que ver que nem o ser humano tem um hospital bom. Gente, mas se a gente for partir desse princípio, a gente nunca vai ter nada no Brasil. O nosso país é um país que já era para ser um país desenvolvido. Mas a mentalidade das pessoas é que, pô, não tem dinheiro. Não tem dinheiro porque roubaram o dinheiro. Não tem dinheiro porque a gente bota políticos lá dentro que não estão interessados em fazer nada por nós. A mão de obra barata convém aos senhores do engenho, né? A mão de obra barata convém a eles, os proletariados. A mão de obra barata é o que eles buscam. Então, cada dia atacam mais os nossos direitos trabalhistas, cada dia eles querem mão de obra barata, eles querem cada dia mais governar sobre todos. Então, se vocês querem crescer, a gente tem que crescer junto com vocês. Não adianta uma parte crescer e a outra ficar miserável. E o nosso país é assim, cara. Aí você tem ali um aparato de pet, né? Vamos voltar aqui ao assunto, que ele não te dá ele não te dá verdadeiramente o socorro, ele te dá uma paz de espírito. Ele não te dá um suporte total. Ele te dá um suporte básico de vida, um SBV, né? É como se você tivesse sofrido um acidente, o cara veio aqui, você está sangrando, ele vai primeiro no sangramento, que sangue é vida, cuidou do sangramento, estancou o sangue, depois vai para sua respiração, verificou que você está bem, pronto, te dá um suporte base de vida, depois ele virou as costas e te largou lá. É como se fosse isso. Ele te dá um primeiros socorros e depois te deixa Deus dará. É nesse ponto que eu acho um absurdo, porque que a pessoa chega lá, fica grata pela situação, pelo atendimento e tal, mas o bicho dela vai morrer com o tempo. Quando voltar para casa, não vai ter o aparato. Porque o certo era o bicho estar ali tomando as vitaminas pela veia, tendo um tempo de recuperação, fazendo o exame de sangue. O exame de sangue é o que comprova se o animal está tendo um avanço, se o organismo dele está tendo um avanço sobre a doença. Enquanto o exame de sangue estiver ruim, né, e eu não confio em exame de sangue de clínicas particular, eu não confio, eu acho que é muito fácil falsificar essas coisas, não confio. Eu não confio na humanidade do ser humano, eu não confio. Porque quando você está no particular, eu observo isso, cara. Eu observo que, que o dinheiro vale mais. O dinheiro vale mais. Em todas as circunstâncias, o homem sempre pensa no dinheiro. É a maldição, cara. Porque ali ele usa a sua fragilidade, o seu momento de tristeza para poder ganhar sobre a sua dificuldade. Isso para mim, cara, é terrível. Isso é terrível, é desumano demais. Então você tá ali com o seu bicho de estimação, que é praticamente um filho para você, e tá com o bicho internado lá e pagou um valor absurdo para estar ali. Muitas vezes falam que é um valor popular, né? Eles criaram essa palhaçada. E chega lá, você não tem nada de popular, né? Popular é só a primeira taxa, mas depois vai vir uma embarcação aí você se desespera, né, cara? Você tá vendo o bicho se recuperando, você quer, e aí você vai lá e gasta, e o bicho morre. Não tem um seguro de que, pô, só vou pagar se o bicho sobreviver. Não existe isso. E muitas vezes os médicos ali, os veterinários, né, médicos de animais veterinários, eles sabem que o bicho vai morrer. Eles sabem. Tem que ser realista, ó. Às vezes o cara fala com uma desculpa,
Tipo assim, ó, a condição dele é muito ruim, tá? A gente vai tentar. Eu acho até mais válido isso. A gente vai tentar. E explicar, cara, exatamente o que o bicho está passando. Eu acho que um veterinário, o cara tem que ter uma humanidade tão grande que tem que conversar com o dono a ponto de transmitir uma confiança. Uma confiança, você ganha recomendações. Você tem que entender que o ser humano ele costuma ser grato com as pessoas que fazem o bem, cara. E é. E se ela descobrir no futuro que você tapeou ela, você vai ser o cara mais miserável do mundo. E isso pode trazer até problema, porque tem gente que é vingativa, cara. O sofrimento pode trazer vingança nas pessoas. Isso é terrível, tá? Então, tem que ser bem claro, o seu animal está com essa doença, essa aqui. E a chance dele é mínima. Infelizmente, tem que falar isso pra você, a chance dele é mínima. Aí, o senhor pode escolher, a gente tente, né? Porque, cara, nesse trabalho nunca vai faltar dinheiro, sinceramente. Sempre vai ter alguém precisando de um cuidado. Sempre vai ter. É igual ao hospital. Sempre vai ter alguém, farmácia. É uma função que nunca vai faltar dinheiro, tá? Então a humanidade das pessoas ganha o cliente, ganha o coração das pessoas, né? E a desumanidade afasta muita gente. Então você vai ver muitas dessas empresas falindo por conta disso aí. Que o cara sabe, com o tempo, quando você vai conversando com as pessoas, você vai desenvolvendo seu conhecimento, vai vendo que